Chegamos, galera! Segundou, o Gazeta Esportiva tá no ar com um show de informação, um show de opinião para vocês. E olha só os nossos comentaristas! Hoje temos Celso Cardoso! Olá, que tal? Ele tava com saudade, ele pediu pra eu pôr a música, gente. Não. Ah, conta mais, fala! Não é, você testemunha. Viu? Ele tem Ela já saudade. falou antes que ia colocar a musiquinha. E ele Mas não não se porque eu opôs. pedi. Ele não se opôs. Mas eu gosto. Obrigado, me sinto lisonjeado. É isso aí. Prestigiado. E essa é a melhor parte. Querido. Muito querido. E temos, claro, o nosso campeão aqui, nosso tetracampeão, Paulo Sérgio! Boa noite, boa noite. Olha que beleza, isso me dá saudade. Muita saudade. Muita saudade, tetracampeão. E espero que o Brasil não demore mais 24 anos para ganhar a Copa do Mundo. Pois é, eu lembro que na sua Copa a gente pintou a rua, sabe? Aí pôs bandeirinha, uma maravilha, assim, né? Depois da outra Copa já não foi tão assim. Ó, você vai saber tudo sobre a vitória do Palmeiras, sobre o Santos ontem. Tem também o ótimo resultado do São Paulo contra o Mirassol. No Corinthians, o foco é o mercado da bola. Nós vamos falar ainda sobre violência no esporte com o nosso convidado especial, o delegado Maurício Freire, que está aqui com a gente, comentando. Será que é seguro você ir ao estádio? Como é que está a situação? Está tendo muito caso de violência? A gente tem visto umas imagens. Ele vai comentar tudo aqui pra gente, vai explicar tudo. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, olho nas dicas. Beleza, ó, voltando, mandando um beijão pro nosso querido Todinho, Rodrigo Guerardi, que faz aniversário hoje. Ele trabalha no Exhiber, não é, Fini? O Todinho, ele tá lá, mexendo com as fitas, que não tem fitas mais, com as matérias. Foi ontem o aniversário? Então ontem e hoje, parabéns, Todinho. Felicidades pra você. E abraço também pro filho do Oswaldo, Guilherme, faz 25 Gabriel, anos hoje. Gabriel quem, Oswaldo? Giguelo, ele luta jiu-jitsu, 25 anos hoje, sucesso do TikTok. Um beijo, Gabriel, pra você também, hein? E o Oswaldo tá aqui, firme e forte, no alto Coruja, rapaz. com o pai coruja pra caramba. Olha, gente, direto pra nossa enquete. Dos grandes paulistas já classificados, qual tem mais chance de ser campeão do Paulistão? Foi unânime essa enquete, hein? Todo mundo votou nessa. Eu nem votei porque eu ia votar em outra, então ia acabar com a unanimidade. Corinthians, Palmeiras ou São Paulo? E o Santos? Você não pôs, porque não tem chance. Então tá certo. Eu já entendi, eu me liguei. Tem. Então tem chance, mas não dá, porque tá quase rebaixado. Não. Mas é dos tá classificados, engraçadinho. entendeu, gente? Dos classificados. Quem tem mais chance? Você vota no site gazetesportiva.com, pode usar o QR Code que tá aqui para entrar direto no site. Celso? Não, o Celso só esqueceu Então. que é dos classificados. É dos classificados, O Santos Celso. não está classificado. Isso. Bom, enfim, pra mim, Palmeiras que é o time pronto. Corinthians tem informação, São Paulo informação, Palmeiras está pronto. Palmeiras. E você, Paulo? Eu creio que o Corinthians tem condições sim de ser campeão, mas a equipe do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, tem demonstrado aí que tem grandes condições. Eu também acho. Então, Palmeiras. pra você, quem vai ser campeão? Você deu uma... Tá rindo. Ele acha Não que é ri. o Corinthians. Não, quem vai ser campeão pra você, Paulo? Pode falar, não? Deixa assim. Depois do clássico eu falo. Tá difícil pra Depois ele. do clássico eu falo. Assim, é que a razão diz uma coisa. A emoção fala A emoção diz outra. Aí ele fica Eles nesse não sabem conflito separar. barroco, entendeu? Então tá bom. Nossa, profundo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre os jogos do final de semana. Antes a gente vai tratar de um assunto aqui no Gazeta Esportiva que está preocupando todo mundo, que é a violência no esporte. Como se não bastasse a violência no mundo, nós temos a violência no esporte. Para conversar sobre isso, recebemos aqui o delegado Maurício Freire. Boa noite, delegado. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. É um prazer recebê-lo conosco aqui no Gazeta Esportiva. E eu queria saber, meu querido delegado, como que o senhor avalia esses recentes casos de brigas, de ataques no futebol? Muito boa tarde, Michele, Celso, Paulo, a todos aqui que nos acompanham aqui na Gazeta. De verdade, Michele, a violência está tomando conta do futebol. É lamentável o que a gente tem visto. São 15 casos já neste ano e 9 agora nesse mês, na virada do mês. Mas no mês o quê? De fevereiro? De fevereiro para para cá, para março. Quase que um caso todos os dias. E a violência está sendo dentro do estádio, fora do gramado, nas imediações dos estádios, fora, longe. As torcidas estão marcando aí por internet esse confronto dentro de coletivos, em coletivos, né? Nós tivemos casos no aí trem, de né? Rojão, trem, né? Rojão que atingiu
jogadores, goleiro, inclusive. Enfim, está generalizando isso e precisa parar. E o interessante é que antigamente você tinha torcidas diferentes brigando. Sim. Agora, quando você vê lá o caso mais grave, né, um dos mais graves, porque nós já tivemos 2 mortes, o caso lá do Allianz Parque, era torcida única, comemorando a vitória ou a derrota do seu time. Então, o que acontece, né? A gente vê cenas assim impressionantes. Você vê aquele pessoal ali conversando, assistindo o jogo, mesma torcida, mesma organizada às vezes, de repente um sai socando, dando paulada, cadeirada, em cima daquele companheiro que está direto com ele. E o que a polícia consegue fazer numa situação como essa? Porque é claro que a polícia tem que trabalhar com a questão da inteligência, de monitorar onde estão tendo as brigas, mas assim, chega um momento que são tantos casos, como que a polícia trabalha? Então, todos os grandes clássicos, existe uma reunião que é feita na DRAD, que é a Delegacia Especializada para combater esse tipo de violência, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Então pega as torcidas organizadas, enfim, pega o pessoal de lá, as polícias, as forças de segurança, todos participam, todos prometem ali que não vão acontecer nada. Quando você entra ali na internet, naqueles grupos, você está vendo que eles estão marcando para se confrontar. Então, eu acho que passou do momento que as federações, a confederação, os próprios clubes tem que aplicar o Estatuto do Torcedor, de verdade. Tem que tirar esse pessoal do estádio. Porque o que ele quer, né, Paulo? Ele quer chegar no estádio, ele quer ver o jogo. Se você tirar ele do jogo, como alguns países fazem, e não precisa nem ser, de repente, se apresentar numa unidade policial. Ele pode estar prestando um serviço à comunidade, porque aí ele cai na real, ou reduz muito essa violência. Mas do jeito que vai indo, quer dizer, enquanto ele continuar indo Mas não tinha isso dele ter que se apresentar na hora do jogo? Isso então, mas não está sendo aplicado corretamente. Ah, gente, tem que aplicar. Tem que aplicar, os clubes têm que suspender o camarada, a federação tem que tirar do estádio, para que a gente reduza isso. Como é gostoso, né, gente, a gente poder levar os nossos familiares, assistir uma partida, curtir lá um momento esportivo que é tão importante, porque o esporte tira as pessoas da violência, né? Deveria tirar da violência, e a gente está vendo no futebol isso caminhar no sentido inverso. Eu não sei se a gente está colocando aí na tela as imagens de violência que a nossa produção separou, né? Pode ir rodando as imagens enquanto o delegado vai falando. Eu quero fazer uma pergunta sobre os ataques a ônibus feitos do Bahia e do Grêmio também, né? O que a gente tem sobre esses ataques, o que foi que aconteceu, e depois o Paulo Sérgio tem uma pergunta para o senhor também, delegado. Tá bom, olha só, eu até anotei aqui, porque são tantos casos que não dá nem para a gente decorar, né? Sim. Nós tivemos um fato grave dia 12 de fevereiro, que foi lá no Allianz Parque, onde morreu, inclusive, um torcedor. No dia 24, foi o ônibus do Bahia, que foi atacado com uma bomba, né, nas proximidades lá do Fonte Nova, e essa explosão causou aí danos no vidro e na janela, ferindo inclusive os olhos aí, o Danilo, o goleiro Danilo, né, Fernandes, e o lateral Matheus do Bahia. É uma bomba, isso daí é uma bomba. Uma bomba, de verdade. Depois, na mesma data, nós tivemos aí uma van que foi atacada quando transportava os torcedores aí do próprio clube, tá? Momentos antes de chegarem no aeroporto lá, talvez inconformados com o resultado, eles acabaram atacando o próprio time dessa maneira. 2 dias depois, apenas 2 dias depois, no dia 26, mais 3 casos fortes de violência em jogos dos campeonatos estaduais. Derrota do Paraná Clube para o União Beltrão, tá? Resultou no rebaixamento do time e causou invasão, inclusive do gramado, com agressões bastante fortes e mútuas entre os atletas. Mais tarde teve um apedrejamento do veículo que levava o Grêmio ao Beira-Rio, tá? Pode deixar as imagens, viu, pessoal, para mostrar o que o delegado está falando. O meia paraguaio aí, Matias, né, acabou atingido na cabeça e, olha, diagnóstico de traumatismo craniano. Nossa. E, evidentemente, isso suspendeu o jogo, né? No dia 26 de fevereiro, o ônibus do Futebol Clube Cascavel foi apedrejado também, lá em Maringá, após o duelo lá que eles tiveram com o Paranaense. No dia 23 de fevereiro, olha a sequência disso. Impressionante. Botafoguenses e flamenguistas, né? Após o clássico, num lugar distante do gramado, então marcaram esse encontro, esse confronto,
né, fizeram uma batalha, verdadeira batalha lá, também com bastante gente ferida. No último domingo, torcedores atleticanos e cruzeirenses, horas antes da partida, protagonizaram mais uma batalha onde mais uma pessoa veio ser vitimada com morte, né? Enfim, então nós temos aí vários aí. Vários relatos, né? Vários relatos, isso que nos chegam aqui em São Paulo, né? Então é Rio de Janeiro, Espírito Santo, é Paraná, é São Paulo. Não está sendo um privilégio ali de um grande clássico também. Generalizou. Paulo. Doutor, pela sua experiência, é lógico que fazer reunião com os clubes, com os torcedores, isso não é o suficiente para isso. Não. Na experiência do senhor, o que o senhor acha que deveria ser feito? Porque se trata de uma população, de um país que vem de uma pandemia. Exato. Né? Todos sofrendo, tantas mortes, e passamos uma pandemia, estamos vivendo algo extraordinário. Então, quando as pessoas justamente poderiam curtir esses momentos de alegria, né, de um esporte, elas acabam transcendendo. Então, o que eu acho que é efetivo é certeza do cumprimento de uma pena. Que pena pode ser essa? Não é pena de morte. Tá. Se for um dia lá, no dia do jogo, prestando um serviço comunitário, ele tem que fazer aquilo. Se for 3 dias, uma semana, porque cesta básica ficou muito fácil, né? Não, ele vai lá, quebra, mata, se matam, pagam uma cesta básica e volta. É muita impunidade, delegado. É muita impunidade. O cara sabe que vai lá, vai fazer uma bagunça e fica impune. E isso para tudo, né? A gente tem exemplos assim, extremos, radicais, mas eu gosto muito de usar um exemplo dos Estados Unidos, aquele ônibus escolar. Ele vai, passa um ônibus escolar, que é aquele amarelinho, né? Aquele ônibus até antigo, levanta uma placa par e ninguém passa naquilo. E uma senhora acabou atrasada, talvez, sei lá, ela olhou, viu a placa pare para o lado esquerdo, foi para o lado direito naquele gramadão que tem bonito. Olha. E em princípio não causou nada para as crianças, mas estava a placa pare lá. O que acontece? Alguém tirou uma fotografia, mandou, quando ela chegou na casa dela, a viatura estava parada ali na porta e perguntou ao policial: a senhora estava socorrendo alguém? A senhora foi socorrer alguém? Estava passando mal? Não. Então, vamos lá. Foi para o juiz, uma juíza, né? Porque de início falaram que era discriminação, mas era uma juíza também, né? E ambas da raça negra. Então, sem discriminação. O que a juíza condenou a senhora? Ficar 6 horas na esquina daquela escola, com uma tremenda placa escrito: somente um idiota como eu ultrapassaria um ônibus escolar com a placa pare. Ou seja, essa senhora nunca mais passa um sinal vermelho, deixa de usar um cinto de segurança, passa um ônibus escolar, porque ela ficou conhecida no mundo. Então, às vezes, você dá uma pena que a pessoa não vai cumprir, não resolve nada. Vai ter a certeza de que não dá nada. Mas é possível mudar as leis no país? Eu acho que tem a lei, a questão é cumprir a lei, efetivamente. Eu acho que nós temos muitas leis, as leis, infelizmente, me perdoem os juristas, eu sou formado em Direito, na Faculdade de Direito, brigava com meus professores, eméritos professores, porque eu acho assim, precisa ser bem construída a legislação. Ela não pode ter interpretações, ou é ou não é. Infelizmente, as pessoas que fazem a nossa legislação, elas não estão preparadas para isso. Tem as brechas, né? Porque tem as brechas, e essas brechas levam à impunidade. E essa certeza da impunidade é que causam essas mortes, essa violência, é que nós estamos impedidos de assistir uma partida tão bacana que é o futebol. Muito obrigada, delegado Maurício Freire, por estar aqui com a gente no Gazeta Esportiva, trazendo esclarecimentos tão importantes. A gente dá aqui todo o nosso apoio ao senhor, à polícia, para que consigam fazer um bom trabalho. Mas é difícil, né? Porque às vezes a polícia prende e o judiciário também solta. Então, é complicado. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Não é que a polícia prende e o judiciário solta. O judiciário solta porque a nossa legislação é mal construída. É mal construída, né? Dá liberdade. Então, o que nós precisamos é colocar uma legislação atual para os dias de hoje, para o nosso povo, com a formação e com a educação que nós temos, infelizmente, né? Muito bom. Eu quero agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, batendo um papo com o nosso pessoal, com vocês, e principalmente agradecer a Gazeta, que tem feito um trabalho fantástico nessa campanha de segurança e prevenção.
forças do bem têm que permanecer unidas e a Gazeta é força do bem, assim como vocês. Obrigado. A gente está junto com o delegado Maurício Freire. Muito obrigada, meu querido, dando sempre instruções sadias aqui pra gente. Bom, agora é hora de vermos, sabe o quê? Como que foi a vitória do Palmeiras sobre o Santos ontem à noite. Põe na tela. 38 mil pessoas no Allianz Parque. Palmeiras versus Santos. Ataque contra defesa. Aos 2 minutos com Rony de pertinho. Com Scarpa de longe. E o Dudu na ponta esquerda. O Mike do outro lado. Rony arriscando uma bicicleta. E Veiga mandando bala. E não é que a bola quase puniu o porco aos 30 minutos? Peixe na trave com Goulart. Rony, nessa aí de cabeça, foi molenga. E a defesa santista desatenta na movimentação do rapidinho Dudu. E o João Paulo buscou na gaveta a testada do Gomes. Goleiraço que não conseguiu impedir o pênalti do Velasquez em cima do Kusevich. Rafael Veiga, nos acréscimos da etapa inicial, fuzilou, abrindo o placar. Placar que por pouco não foi ampliado logo depois do intervalo, no carrinho do Rony. Ou com o Jorge, acelerando, levando todo mundo até ser brecado pelo JP. Teve trabalho o goleiro do Santos, viu? E o Rony, hein? A pressa, às vezes é inimiga da perfeição, meu garoto. No finzinho, o Pirani quis pegar o Everton de calça curta. Não conseguiu. Verdão, líder e invicto, mais do que classificado, 1. Santos em situação perigosíssima na tabela do Paulistão, 0. Bom, você quer saber como que a vitória de ontem repercutiu no Palmeiras? Põe na tela o Alexandre Silvestre, que está ao vivo da Academia de Futebol. Boa noite, Silveiro. O que o Abel Ferreira falou sobre o clássico? Ah, Michele, boa noite para você. O Abel gosta também de dar uma espetada nos críticos e corneteiros de plantão. Ó, o Palmeiras tem a melhor campanha, é o líder isolado no geral, é o líder do grupo, já está classificado, vem de 2 vitórias em clássicos, vai pegar o Corinthians. Mas o ataque do Palmeiras não está, por exemplo, entre os 5 melhores ataques por enquanto do Campeonato Paulista. A defesa soberba, tomou apenas 1 gol, impressionante o desempenho. E aí fica aquela história, né? Ah, quando o São Paulo jogou na retranca, jogou bem no começo, mas ficou na retranca depois, sofreu, venceu no Morumbi. Ontem partiu para dentro do Santos. Então, afinal de contas, Zé não é retranqueiro, Abel Ferreira, fala aí português. A nossa equipa é um bocadinho retranqueira. Né? Jogamos atrás, esta equipa não cria oportunidades de golo, esta equipa não joga, não propõe, não ganha, não bate recordes. É um gosto treinar estes jogadores, é um gosto. Esta equipa tem muita alma, sabe aquilo que faz. Eu troco jogadores, troco centrais, eu troco de goleiro, eu troco de centroavantes, troco de pontas. E a equipa mantém um padrão e para as pessoas que acompanham o futebol brasileiro, sobretudo os mais velhos, já deviam saber mais do que eu que é completamente diferente jogar fora de casa ou em casa. Não foi por acaso que me disse que o Palmeiras não ganhava o Paulista contra o São Paulo há 25 anos, não é por acaso. Portanto, aqui no Brasil é diferente jogar em casa ou jogar fora. E isso é algo que quem comenta, quem vê, tem que analisar isso. E, portanto, a mim, o que nós temos que continuar a fazer é isto. É preciso criar quantas? 2, 3, 5, 10, finalizar 21 vezes. Foi isso que fizemos hoje.
Na prática depende do jogo a jogo, mas na teoria, jogou fora de casa, mais defensivo, depende também do adversário, o nível do adversário, quando é igual ou superior, o Palmeiras também pode jogar um pouquinho mais na defesa, né? E quando tem o mesmo nível ou é melhor, o Palmeiras parte para dentro, é mais ou menos por aí, Michele. Muito bem, Alexandre Silveira, que foi? Celso tá bronqueado aqui. É que na verdade me incomoda um pouco a soberba. Então Abel faz aquela ironia, sobre os mais velhos que ele. Eu sou mais velho que ele. Será, Celso? Sou mais velho que ele. Não parece, viu? Tá melhor. Pois é. Sou mais velho que ele e via o Luxemburgo no Palmeiras jogando para vencer em casa e fora, simplesmente destruindo os adversários. Viu o Corinthians de 2015 com o Tite jogando ofensivamente em casa e fora. Eu vejo o City do Guardiola jogando em casa e fora do mesmo jeito. Quer dizer, então não me venha com essa conversa de que, porque é fora tem que se arrancar e que em casa joga pra cima. Sabe? Como se os mais velhos deveriam entender que as coisas funcionam assim. Não funcionam assim, nem sempre funcionam assim. Depende do treinador e do repertório. Tem treinador que é corajoso e joga pra vencer em casa ou fora. Tem outro que tem medinho, então se fecha lá atrás e joga no contra-ataque. E aí, Paulo, você concorda? Bom, eu particularmente, eu tenho uma visão e eu observei muito esse jogo, né? A posição tática dos jogadores. Eu gostei muito da movimentação do Mike, do Jorge do outro lado, do Jailson e do Zé Rafael. Quando o Mike e o Jorge avançavam, o Jailson ficava, o Zé Rafael ficava. Houve uma variação tática muito boa e acabou confundindo essa equipe do Santos. Então, eu particularmente neste jogo, vou avaliar pelo jogo do Clássico. Eu não vou entrar no detalhe do Celso jogar fora ou dentro de casa. Mas esse jogo, houve-se uma variação tática. A equipe do Palmeiras foi muito soberana no jogo. O Palmeiras não teve espaços para jogar. E isso, ou seja, o Santos não teve espaço para jogar e isso fez com que a equipe do Palmeiras sobressaísse os 90 minutos. Então foi um jogo muito bom pela equipe do Palmeiras. Já que temos, só para concluir, já que temos audiência rotativa, sim. Eu nessa temporada tenho feito muitos elogios ao Abel por colocar o time para jogar na frente. Acho que o Palmeiras sem condição de jogar à frente. E quando joga bonito e agrada. Ponto. Só não concordo jogar 10 minutos no Morumbi e passar os outros 80 fechadinho lá atrás e acabou o jogo. Isso pra mim, desculpa, não é futebol. Beleza. Olha, só pra dizer uma coisa, a UOL fez uma reportagem muito bacana com o Chico Lang, que chama Chico, Paulo e Pedro. E tá nos Trending Topics do Twitter, né? O assunto do momento, essa reportagem que a UOL fez com o Chico Lang, e sendo muito comentada. Então, parabéns aos nossos colegas da UOL por mostrar esse lado B do Chico Lang que muita gente não conhece, né? Aqui nós temos um Chico Lang, mas tem um outro Chico Lang que vocês precisam conhecer lendo essa reportagem que tá lá na UOL. Eu até postei no meus stories lá uma fala com o Chico e o Danilo me mandou essa reportagem, ele falou, pesada, não conhecer a história do Chico, intensa, uma história bem... É uma reportagem que você acaba entrando e você fala, gente, como a pessoa consegue ser forte, guerreira e seguir bem passando emocionante. por tudo isso. Então, um beijo para o nosso amado Chico Lang, meu querido paizão aqui na Gazeta, e muito obrigada pela UOL, por mostrar esse lado B do Chico Lang também, dividir com tanta gente bacana. Depois de ouvir o lado do Palmeiras, vamos saber do Santos? Guilherme Camarda está na redação de esportes. Boa noite, Gui. O Peixe agora está de olho em reforço, é isso? Exatamente. Boa noite, Mi, Celso Cardoso, Paulo Sérgio, que dupla de comentaristas, hein? Olha só. Exatamente. Durante a coletiva de imprensa, o Fabiano Bustos falou bastante da equipe, elogiou, disse que viu uma evolução bacana, que a expulsão atrapalhou bastante, mas que realmente na parte técnica o Verdão é uma diferença muito grande para a equipe santista. Agora vamos falar de reforços. São dois que ele espera e ele disse isso na coletiva, né? Um está bem próximo, outro nem tanto. Bom, o primeiro já é conhecido da torcida, né? Que é o Alisson. Ele foi vendido em agosto para o Al-Azin, que não pagou, e o Santos espera resolver essa pendência aí e trazê-lo de volta ainda essa semana para tê-lo, né, na fase de mata-matas do Paulistão. O outro não é tão conhecido dos santistas, mas sim
do argentino, que é Byron Castilho, jogador bem jovem, né? Ele é do Barcelona de Guayaquil, tem 23 anos, 1,70 m, ele é lateral direito, mas também pode atuar pela ponta direita. Inclusive foi o melhor lateral direito da Libertadores 2021, o único não brasileiro nessa seleção da Libertadores de 2021, inclusive. E na temporada de 2021 fez 41 jogos, 3 gols, 3 assistências. Não vai ser uma contratação simples. O Fluminense tentou contratá-lo em dezembro, mas achou os valores altos. O Santos também achou, mas está resolvendo, conversando com o Barcelona para ver se consegue trazê-lo para o Peixão. O Santos tem jogo decisivo nessa quarta-feira. Ferroviária e Santos, aquele jogo que foi anulado, quarta às 19 horas. Michele? Muito bom, Guilherme Camarda. O que esperar desse jogo, Celso? A situação dos dois é complicada, da Ferroviária e do Santos. É um Se o Santos jogo... perder... corre sério risco de rebaixamento. Vai disputar contra o Água Santa na última rodada. Talvez seja até um confronto direto, direto com a Ferroviária. visando... E contra o Água Santa também, dependendo do que acontecer no jogo de quarta-feira. Dá para perder da Ferroviária? Dá, a Ferroviária é um time organizado, um time bem montadinho, não é mamão com açúcar, não é favas contadas. Ainda mais considerando o momento do Santos, camisa pesada, nunca caiu, tudo isso pesa. Quando o Santos é bom a gente lembrar, a gente está até falando na reunião de pauta, o Campeonato Paulista passado escapou do rebaixamento na última rodada contra o São Bento. Pois é, tá flertando já faz tempo, né? Você fica flertando com a segundona toda hora, uma hora ela beija, te agarra e um abraço. E outra coisa, né, Celso, precisa comprar jogadores que vão ajudar nesse elenco do Santos. Vai comprar mais um lateral? O Auro aí chegou agora. Estreou aí, tem 2 jogos que está jogando, então precisa de jogadores aí no setor de meio campo. O jogo que o Santos fez contra o Palmeiras não é um Santos de clássicos. Um Santos de clássico parte para cima, propõe o jogo, e isso que vai ter que ser feito contra a Ferroviária. Vai ter que ir para cima. Ângelo é um jogador importantíssimo nessa equipe do Santos, mas eu vi nesse jogo que ele não consegue jogar do lado esquerdo, ele tem que jogar do lado direito. Então precisa jogar com força. Bom, contato direto no Parque São Jorge com o Thiago Salazar, que vai atualizar as novidades no mercado da bola do Corinthians. Boa noite, Salazar. Manda aí as últimas notícias do nosso timão. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É isso, vamos falar dos bastidores do mercado da bola. Por aqui, muita expectativa pelo anúncio do Júnior Moraes. O clube, claro, adota toda a cautela, só vai falar quando tiver o anúncio, mas o pai do jogador, o Aloysio Guerreiro, é o Maicon, quem sabe aí, o próximo reforço do Corinthians. Você gosta do Maicon, Paulo Sérgio? Eu gosto do Maicon, mas o Corinthians está fazendo algumas coisas, Michele, que está me surpreendendo. Esse tio Gabriel. Eu sei que muitos não gostam, eu gosto particularmente, eu gosto do Gabriel, é um cara que ajudava muito no setor, marcava bastante, tem uma história no Corinthians, poderia ser hoje para o Vitor Pereira uma peça fundamental no banco. Mas ele quis sair? Quis sair porque ficou no banco, não tinha oportunidade, chegou um novo treinador, poderia ter uma outra visão. O GP também é outro jogador. Quis sair, mas tudo bem, mas tem a hora que você chega assim e fala assim, fica um pouquinho aí. Calma, vai ter essa oportunidade, sabe? É tudo uma questão de conversar. De repente, agora tem que sair contratando. Porque o elenco precisa de jogadores. Eu penso diferente do Sérgio, acho que no caso do Paulo Sérgio, no caso do GP não tinha como, né? Dinheiro para todas as partes, queria sair. No caso do Gabriel, eu acho que ele foi importante num contexto, num momento do Corinthians hoje. O futebol que o Corinthians se propõe a jogar, deixa eu falar não só cabe o Gabriel. Por exemplo, não cabe o Gabriel, não caberia o Ralf. Eu voltei do empréstimo em 90 do Novo Horizontino. Eu cheguei, o Vicente Matheus, falei assim, o presidente, eu quero sair. Mas eu não vou vender, você vai ficar aí. Eu sei que é uma outra época, mas para mim foi muito bom ter ficado, porque eu acabei conquistando o título brasileiro. Se você não tivesse ficado... Ter paciência, conversar com esses garotos também, pô. Então o Michael eu vejo como uma excelente contratação. Bom, o São Paulo não decepcionou ontem contra o Mirassol. Vamos conferir como foi a vitória do Tricolor. Mirassol e São Paulo pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. Quem começou indo ao ataque pressionando o adversário foi o tricolor paulista.
O time de Ceni, que já estava de olho no gol, viu a bola bater na mão de Rodrigo Ferreira. Pênalti para o São Paulo. E na cobrança, ele, Reinaldo, encheu o pé e mandou na rede. 1-0. O segundo quase saiu nesse lance de Juan, só que o goleirão estava esperto e fez uma bela defesa. Já na segunda etapa, o Mirassol reagiu. Fabrício chegou bem, mas mandou a bola por cima do gol. Depois, Neto Moura arriscou de longe. O tricolor não se intimidou e respondeu com esse lance de longe de Marquinhos. E com uma bomba de Pablo Maia. As duas tentativas foram defendidas por Darley. O Rigoni, por outro lado, foi certeiro ampliando o placar. E pouco tempo depois, após contra-ataque, Nicão achou Rodrigo Nestor, que cruzou rasteiro para Toró empurrar para o fundo do gol. 3-0. Com essa vitória, o São Paulo garantiu vantagem como mandante nas quartas de final. Talvez o elenco venha melhor do que o time, né? Porque muitas trocas e a gente vem jogando num ritmo parecido mesmo com as trocas. A gente vem, hoje se não me engano foram 8 alterações do último jogo, né? E o time vem conseguindo, se não apresentar um futebol brilhante, mas apresentar um bom nível de jogo, especialmente um bom nível de competitividade. Pois é. Tem mais informações de São Paulo agora com Osmar Garrafa no CCT da Barra Funda. Boa noite, Garrafa querida. Eu fiquei sabendo que o Rogério Ceni se mostrou satisfeito ontem com um atleta do clube. Quem que foi o merecedor dos elogios? Boa noite, Michele. O Rigoni, não é? Até porque o Rigoni não marcava um gol há 5 meses. Ele não havia feito nenhum gol desde que o Rogério também assumiu o São Paulo. E ele, em baixa no clube, perdeu condição de titular, mas ontem, com uma tarde boa do São Paulo, garantiu classificação à próxima fase, liderança do grupo e tal, o Rigoni também voltou a marcar. Vamos ouvir o Rogério falando a respeito do Rigoni. O cara que está sempre de bom humor, talentosíssimo. Eu acho que o gol pode trazer mais confiança para ele, porque nós vamos precisar dele ao longo do campeonato, né, ao longo dos campeonatos. Então, fiquei muito feliz pelo gol do Rigoni, os dois entraram bem no jogo. Tá certo, tá aí o Rogério entendendo da importância do bom momento do São Paulo e da volta do Rigoni, que é um bom jogador, fazendo gols. Na quarta-feira, o São Paulo no Morumbi recebe o Manaus pela Copa do Brasil e no final de semana, última rodada de fase de classificação, tem o Botafogo no Morumbi e aí o São Paulo já começa a pensar na fase de quartas de final, Michele. Legal, Rafa. Legal, é muito bacana esse reconhecimento, né, do Rogério Ceni. Isso faz diferença pro jogador? Faz, lógico, dá até moral, né, Mi? Dá na acho moral que esse era pro o jogador. objetivo. Esse era o até objetivo. porque quando o jogador faz o seu gol, ele já deslancha. Toró também fez gol, jogador Toró. importante, ajuda muito essa equipe. Nicão também já precisa começar, né? Patrick também, que estava machucado aí, pesadão. né? Mas é um jogador importantíssimo pro elenco do São Paulo. Também vejo, mas o objetivo é dar um afago. Sabe? Incentivo. Incentivo. O Rigoni foi bem com o Crespo, desde que o Crespo foi embora, o Rigoni não conseguiu jogar. É um cara que tem uma qualidade técnica boa, considerável, é um jogador importante. Então o Rogério aproveita para fazer um afago e ganhar, trazer o jogador para ele. É isso aí. Estamos em semana de derby, meu povo. É quinta-feira. Tinha que ter trazido a bola. Palmeiras e Corinthians, o Silvestre volta da Academia de Futebol para já falar do grande clássico. Diz aí, Silver, como que vai ser a preparação do rival para encarar o Coringão? Como é que é, Silver? A preparação começa amanhã. Hoje folga para os jogadores aqui na academia. Amanhã treinamento. O jogo é na quinta-feira.
Quase 40 mil ingressos já vendidos para o derby de quinta no Allianz Parque, casa cheia. O Abel deu uma poupada ontem no Marcos Rocha, no Danilo, que nem no banco ficou, no lateral esquerdo Piquerez. Acredito que esses caras retornem. O Mike, que começou jogando, torceu o tornozelo no segundo tempo, foi embora mancando, mas não teve lesão. Deve passar um tempinho aí no estaleiro, no departamento médico, para se recuperar. Eu não duvidaria se o Abel colocasse algum titular do meio para frente também no banco de reservas. Não acredito em força máxima disponível do Abel Ferreira, mas ele vem com um time forte para tentar ganhar do Corinthians. Aliás, o Corinthians já ganhou 4 vezes do Palmeiras no Allianz Parque e o Palmeiras só 3 vezes do Timão. Vamos ver o que acontece na quinta-feira. Mais um trechinho do Abel Ferreira de ontem, depois do jogo. Ei, Abel! Ele é corneteiro, Michele, e de novo desceu o sarrafo no calendário do futebol brasileiro e se diz prejudicado também, porque quando os jogadores das seleções são convocados, seleções do Uruguai, do Brasil, do Paraguai, o campeonato local não para. E aí ele é obrigado a colocar o jogador reserva. Fala, Abel! Eu, se fosse presidente de um clube, eu ia ficar muito danado porque pago os salários aos jogadores e fico sem eles, né? Estamos sujeitos a ficar, vamos ficar sem o Everton, talvez sem o Kusevic, talvez sem o Gomes, talvez sem o Piquerez. O Veiga teve pré-convocado, vai não vai, e logicamente que, como disse o ano passado, nós somos muito competitivos quando estamos todos juntos. E aqui, mais uma vez, faço dou a minha opinião, que é isso que vale e não vale mais que isto. Onde os clubes também são responsáveis. Os clubes e as entidades que organizam os campeonatos. Se não pensarmos de forma global, se pensarmos só no dinheiro, nós vamos estar na altura que as seleções jogam a ficar sem jogadores. Não entendo isso e vou bater sempre na mesma tecla, porque urge no futebol brasileiro, é urgente. Por exemplo, o Everton e Gomes certamente vão desfalcar o Palmeiras já no mata-mata de quarta de final do Campeonato Paulista, talvez até numa eventual semifinal, Michele. Muito bem, Alexandre Silvestre. E aí, Celso Cardoso? Aí o Abel tem total razão. Total razão. É uma coisa inadmissível no calendário do futebol brasileiro. A data FIFA, ela foi criada justamente para que os clubes não sejam prejudicados quando você tem o calendário das seleções. Na Colômbia se respeita a data FIFA, na Argentina se respeita a data FIFA, no Chile se respeita a data FIFA. Europa? Não, é que eu estou partindo do pressuposto de país organizado, né? Que na Europa seria mais Mas do que aí na comum. data FIFA ninguém joga. Não joga. Mas aí também atrapalha tudo, não claro atrapalha? que não, claro que não. Os clubes pagam o salário, as atenções se voltam para as seleções e está tudo certo. Mas aí quantas datas FIFA são? São 2 datas a cada mês, cada 2 meses, Cada 2 uma coisa meses. assim. Sabe? Então dá para você organizar o calendário. Eu não organizo o calendário aqui por causa de politicagem. São verdade. todos presos a federações e tudo mais, e aí faz esse monte de jogo e você não tem espaço para. Sabe, quem é prejudicado é o clube. O Abel tem total Ferreira até nesse mesmo lance. o jogador, né? Porque é um desgaste físico enorme, né? Essas viagens, vai, volta, tem que pensar lá, depois pensa aqui. Campeonato Paulista, depois Mas o cara Copa já volta do Brasil, correndo para jogar. Campeonato Brasileiro, Libertadores, então é uma mistura e isso acaba atrapalhando muito a cabeça do jogador. Lógico que não tem outra coisa a fazer, mas eu creio que o Palmeiras tem um bom elenco, tem um elenco muito forte e pode suprir todas as necessidades do seu treinador. Muito bom. Olha, ontem o Mesa Redonda teve uma entrevista exclusiva muito legal com o William, do Corinthians. Bora ver um pouquinho do que ele falou aqui. Sempre nas minhas entrevistas que eu dei, já muitas vezes, antes mesmo de voltar ao Brasil, eu sempre falei que não queria voltar ao Brasil. Que meu objetivo era permanecer na Europa, né? Eu sabia que eu tinha essa condição de permanecer lá, de jogar em alto nível mais alguns anos na Europa. E no Arsenal, a minha situação foi um ano muito difícil para mim, então por isso eu estava desejando sair muito do clube. Tinha algumas opções na Europa que não me agradaram muito, e apareceu o Corinthians também nessa jogada, né?
E, enfim, comecei a receber muitas mensagens de torcedores, familiares, enfim. E meu empresário começou a conversar com o Duílio sobre a situação, se seria possível ou não. E o Corinthians, a gente conseguiu entrar num acordo. Então eu volto com esse pensamento, claro, de ir em busca de vitórias, em busca de títulos. E, consequentemente, na minha cabeça, o primeiro pensamento é estar bem no Corinthians, estar jogando bem, estar vencendo com o Corinthians, com a camisa do Corinthians. E aí depois pensar em seleção brasileira. A gente sabe que no Brasil é difícil a gente construir uma carreira aqui no Brasil. Não tem estabilidade. Um dia você serve, outro dia você não serve, né? Então, para você construir uma carreira no Brasil é muito difícil. E quando ele comentou, né, da possibilidade de poder estar indo embora, de poder, né, ir para os Estados Unidos, né, o time que ele parece que ele vai fechar, sem dúvida, eu falei para ele, acho que vai ser uma boa oportunidade para você, você construir a sua carreira fora do Brasil, como eu fiz também. Eu pretendo voltar à Europa, né? Eu graças a Deus consegui o passaporte britânico, passaporte inglês, então sou um cidadão britânico também. E eu tenho esse desejo de morar lá. Amo Londres, a cidade, minha família também. É claro que estar no Brasil é bom, é legal, a gente gosta muito também, temos amigos, familiares aqui, mas eu vivi muito mais lá do que aqui, né, praticamente, assim. Eu só vinha para o Brasil de férias, passar um mês, e você readaptar a isso, a vida no Brasil, não é fácil. Pois é, a vida não é fácil mesmo aqui. Você vê que ele não queria voltar para cá, então. É isso? Na verdade, não era o objetivo inicial, tanto que ele acertou com o Corinthians no apagar das luzes, ainda vendo se tinha uma proposta melhor, e que faz parte do jogo isso, né? Para ele continuar na Europa, pelo amor ao Corinthians, pela influência do pai, que é corintiano, sabe? Mas então é porque não teve outra proposta, porque vocês falavam assim, o William veio com o mercado ali europeu. Mas ele tinha mercado, se ele quisesse. Mas não teve proposta? Não, na verdade ele negociou com o Corinthians, ainda esperou para ver se tinha alguma coisa que fosse maior que o Corinthians, digamos assim, né? E optou por voltar. Ele poderia ter aceitado, na época tinha algumas propostas, o próprio Milan está tentando atravessar o negócio, tudo. Preferiu o Corinthians, vai ficar por aqui, encerra talvez a carreira por aqui, depois volta para a Europa. Acho que isso me parece meio óbvio. Eu achei muito justa a entrevista, aquilo que ele mencionou, de querer retornar. Muitos começaram a criticar nas redes sociais, mas eu acho que é certo. Nós não temos segurança no nosso país. Né? O doutor estava aqui, o Maurício estava aqui explicando, falando. O próprio William falou, hoje você presta, amanhã você não presta. Perde um clássico aí, já não presta mais. Então é uma insegurança tremenda e eu torço para que tudo isso possa mudar. Último contato com o nosso Thiago Salazar, volta lá do Parque São Jorge para falar com a gente sobre o Derby, Salazar. Diz aí. Michele, aqui a expectativa já é grande. O Derby é quinta-feira, o clima já é de muita ansiedade por aqui, principalmente pelo que o Corinthians apresentou no sábado contra a Ponte Preta, né? A galera ficou muito otimista. Mas aí agora vem aquela pergunta, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, dá para jogar do mesmo jeito? Será que não é arriscado demais? Enfim, essas são as dúvidas, as perguntas, é o assunto do momento entre os corintianos. Mas o Vitor Pereira, na coletiva de imprensa lá no sábado, já falou sobre isso e surpreendeu muita gente. Vamos dar uma olhada. A identidade de uma equipa não se constrói alternando jogar baixo com jogar alto. Portanto, nós não podemos, em função do adversário, um dia trabalhar com as linhas baixas e na semana seguinte, por jogarmos com o adversário, alterar a nossa filosofia de trabalho. Portanto, o trabalho, a nossa intenção será sempre jogar alto, ter bola, não permitir que o adversário reduzir os espaços, reduzir o tempo ao adversário. Agora, evidentemente, o adversário que está do lado contrário às vezes coloca-nos, obriga-nos a vir para trás, mas eu
eu quero evitar ao máximo que a minha equipa venha para trás. Portanto, essa é a intenção. Desde o primeiro dia que cheguei, eu expliquei muito bem aos jogadores aquilo que pretendia. O Palmeiras só vou começar a estudá-los a partir, hoje à noite talvez já comece. Vamos ver. Dá pro Corinthians jogar desse jeito? Que dá, contra o eu já Palmeiras? falei, por isso, aliás, esse argumento do Vitor Pereira vai justamente De encontro ao que você ao encontro do que eu penso e de encontro ao que pensa o Abel. E aí o Abel, e é isso que de repente me incomoda, essa arrogância de pregar uma verdade como se os outros fossem todos burros. Já vimos vários times no mundo. O Bayern joga retrancado fora de casa? Não, ele vai e atropela, meteu 8 no Barcelona. Pelo amor de Deus, quer dizer, então, são escolhas de treinadores, estratégias que você pode respeitar, mas da partir daí, colocar como uma regra, e eu concordo com o Vitor Pereira. Se ele está armando o Corinthians para ter a posse de bola, para jogar no campo de adversário, tem que ser assim jogando em casa e tem que ser assim jogando fora. O Vitor Pereira parece ser muito mais simpático que o Abel, viu? Não, e outra coisa, né, Celso? É time grande. Time grande, você tem que propor o jogo em todo momento. Eu lembro de 93, muitos vão lembrar da final de 93, o carrinho do Edmundo e tal. Mas aquele Palmeiras lá era muito superior ao nosso. Os investimentos foram muito superiores ao nosso, mas nós jogamos de igual para igual. Jogamos primeiro jogo, fomos lá, ganhamos. O jogo não dá confusão? Que bom, quem ganha é o torcedor que vai... Um jogo aberto, jogo aberto, um jogo que vai ter defesa, vão ter erros, é normal isso, mas sempre em busca do gol. Só para falar assim, porque treinador português, olha como no mesmo país tem pensamentos diferentes. O Jorge Jesus jogava retrancado quando ele jogava fora? Não. Aí tinha um baita time, ok? Assim como eu acho que o Palmeiras tem um baita time. E pode sempre propor o jogo, mas o Palmeiras não faz propôs o jogo no Morumbi contra o São Paulo, em 10 minutos criou 2 oportunidades, fez um gol, podia ter destruído. Se mantivesse o apetite... Como fez contra o Santos. Se mantivesse o apetite... Poderia ter jogado assim. Teria feito 2, 3, não teria dado a menor chance para o adversário. Não há um desgaste físico muito grande dos atletas? É muito diferente você jogar com equipes menores do que você jogar um clássico. Tá. Um clássico você tem muito mais espaço, então o seu... a forma física, ou seja, você não vai se desgastar tanto jogando com equipes pequenas. Tá. Porque você tem que estar lá e lá martelando. Não, o clássico deixa jogar. Isso é bom. Então eu creio que vai ser um belo de um clássico. As duas equipes propondo o jogo, vai ser um belo de um clássico. E aqui temos alterações nas datas nos jogos do final de semana. Mudou tudo que a gente tinha planejado? Mudou. Ai. Eles só mantiveram para o domingo os times que já não têm mais nenhum interesse na competição. Já estão classificados ou eliminados. Novo Horizontino e Corinthians jogam 4 horas da tarde em Novo Horizonte. Red Bull, Bragantino e Palmeiras jogam às 4 horas da tarde em Bragança. Tá. E aí no sábado, todos os outros jogos. Santo André, Internacional de Limeira, Ponte Preta e Ituano, São Bernardo e Guarani. E o São Paulo? Ferroviária e Mirassol, Santos e Água Santa, São Paulo e Botafogo. Mudou só o São Paulo de sábado para domingo. Exatamente. Aí esses jogos do sábado são às 16 horas. Tudo bem, Celso, quanta informação. Bom, tudo às 4 da tarde. Resultado da enquete, dos grandes paulistas já classificados, quem tem mais chance de ser campeão aí do Paulistão? Corinthians!